Pax. Meus amigos, estamos celebrando 10 anos desta comunidade. 10 anos de pontes sendo construídas e de vidas sendo levadas à presença acolhedora da misericórdia de Cristo. Eu sou Bruno, professor de Física, pai do Miguel e marido da Ju. A gente viu a ponte de misericórdia nascer desde os primeiros blocos lá nas fundações. Temos acompanhado e buscado ser ponte juntos. Vamos partilhar um pouco sobre o tema da fé nesse primeiro dia de congresso. Mais especificamente, vamos partilhar o tema Fé e Razão, duas asas para o céu. Vamos começar com a introdução da carta encíclica de São João Paulo II sobre fé e razão. A fé e a razão, Fides et Ratio, constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Agora, retomando, vamos tomar na palavra da carta de São Tiago, no capítulo 1, os versículos de 2 a 6b. Considerai que é de suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dado. Mas peça com fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste trecho da Sagrada Escritura, vemos que o apóstolo nos convida à prece por sabedoria a Deus, confiando na fé. Não seria assim alguma forma de contradição? A fé não deveria ser soberana, não precisando de nada mais? Não seria suficiente não seria suficiente a fé para que, pedindo a Deus um rumo, um norte, um sinal, e aí ele nos mandaria tantos sinais quanto fosse possível, sempre visíveis e ao som de músicas angelicais? Até pode ser, mas Deus também nos dá a razão para, junto à fé, nos levar até Ele. A razão, uma mistura da inteligência com a sabedoria, embora essas possam ser definidas pelos mesmos termos, também nos é dom de Deus, dom e fruto do Espírito Santo. Podemos buscar compreender a fé e a razão. Uma das definições de fé mais belas que eu já li foi uma encontrada no livro do padre Tadeu Datter, Meditações sobre a Fé. Segundo ele, a fé é o reconhecimento da fraqueza própria, de que nada se possui e de que tudo é dom. Esperar tudo de Deus, esperar todos os dons de Deus. A fé, entendida como fraqueza, como pobreza espiritual, encontra seu modelo na vida e na pessoa de Jesus. Ser pobre significa ser dependente. Na vida de Jesus, vemos 3 momentos de completa dependência, como se ele próprio fosse atingido pelo fracasso: em Belém, no Calvário e no Santíssimo Sacramento. Em Belém, ele não foi aceito pelos seus, ele teve de nascer em condições quase desumanas no presépio. No Calvário, suas mãos que abençoavam e seus pés que o levavam a todo lado para anunciar a boa nova estavam pregados e ensanguentados na cruz. Se viu despojado de tudo. A cruz é a expressão da loucura do amor de Deus. O despojamento chegou ao extremo. No Santíssimo Sacramento, permanece despojado, silencioso, a ponto de que qualquer um pode retirar, transportar, receber, profanar. Vemos aqui um impressionante despojamento de Cristo, sua pobreza e seu dom total de si mesmo ao homem. O amor de Jesus chega à loucura, à extrema pobreza. Seu silêncio, sua impotência são escândalos para o mundo. Como a gente pode ver, por exemplo, no Calvário, quando o ladrão estava provocando Jesus. Se é Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Esse total despojamento e pobreza de Cristo faz em nós o espaço para a graça da fé. Então, tem uma música, por exemplo, falando assim: não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Já não é possível ver, ter segurança de nada, mas ainda assim eu me jogo, me entrego ao amor de Deus.
O Catecismo da Igreja Católica ainda nos apresenta que o motivo pelo qual nós acreditamos não é o fato de que as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e possíveis de serem entendidas à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus, que se revela e que não pode se enganar e nem nos enganar. Mas para que a nossa fé nesse caso, é uma homenagem, uma oferta gratuita em honra e glória ao próprio Deus, para que essa nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os dons e os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a fecundidade e a estabilidade da Igreja também, são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. São motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento à fé, que a aceitação da fé, não é de modo algum uma cegueira espiritual. Não é por serem verdades de fé que estão escondidas da razão humana. Muito pelo contrário. A razão vem iluminar, permitindo o acesso ao mistério, não sendo, no entanto, um pré-requisito para a aceitação desses sinais. Vejamos, por exemplo, os vários exemplos onde milagres foram postos à prova pela razão, pela ciência, e essa não consegue dar uma explicação contrária à própria existência do mistério, do milagre. Como temos aí o milagre de Lanciano, os santos de corpos incorruptos, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ou alguns dos milagres nos diversos santuários marianos pelo mundo, como Fátima ou Lourdes. A fé é certa, é mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Mas e a razão? A razão é... Bom, vamos a ela agora. Presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal nos seus preceitos e sua autoridade estende-se a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus deveres e direitos fundamentais. A base desses deveres está exposta no Decálogo. Essa lei é chamada natural, não em relação à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga é própria da natureza humana. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal, a verdade e a mentira. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Encontramos no livro da Sabedoria alguns textos importantes que iluminam ainda melhor esse assunto. Lá, o autor sagrado fala de Deus, que se dá a conhecer também através da natureza. Pela grandeza e beleza das criaturas, pode-se, por analogia, chegar ao conhecimento do seu autor. Se o homem, com a sua inteligência, não chega a reconhecer Deus como o Criador de tudo, não é por falta de um meio mais adequado, mas devido aos obstáculos colocados pela sua vontade livre e pelo pecado. Assim, a razão é valorizada, mas ela não é superexaltada. O que ela alcança pode ser verdade, mas só adquire pleno significado se o seu conteúdo for situado no horizonte mais amplo, o horizonte da fé. Em resumo, pela razão, o homem alcança a verdade, porque, iluminado pela fé, ele descobre o sentido profundo de tudo, e particularmente da própria existência. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, ele é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Pela vontade, é capaz de se orientar a si próprio para o bem verdadeiro, e encontra a perfeição na busca do amor e da verdade e do bem. Embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus, que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode se contradizer, pois colocou a razão no ser humano. Então deve haver acordo entre ambas. Se o objetivo é a verdade, ele é a finalidade, o objetivo final de ambas. É por isso que a busca metódica em todas as áreas do conhecimento, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas
da moral jamais estará em oposição à fé. As realidades do mundo e as da fé encontram a sua origem no mesmo Deus. Mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres humanos e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenha consciência disso. Como disse há poucos dias o Padre Zezinho na página dele no Facebook, o cansaço que vem dos estudos também é santidade. Bom, pela fé entendemos a palavra de Deus, em seus livros, como revelação divina. Essa revelação, feita através dos profetas na história do povo de Israel e tornada palavra viva pelo próprio Cristo. Pela razão percebemos também as verdades dentro da revelação de Deus. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. Pela razão e pela fé, chegamos a entender a verdade de fé sobre a dignidade do ser humano. A dignidade da pessoa humana radica na sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se na sua vocação à bem-aventurança divina. Aqui podemos ver como Deus nos dá sua graça, permitindo que através da razão nos aproximemos cada vez mais da sua vontade. Deus quer preservar a dignidade da pessoa humana, imagem e semelhança do próprio Deus. Essa dignidade se dá tanto no corpo, templo do Espírito Santo, quanto na mente, espaço e habitat do próprio Espírito. Então, quando o autor sagrado fala na criação dos filhos, um exemplo, Não poupes o menino à correção, se tu castigares com a vara, ele não morrerá, castigando com a vara, salvará sua vida, da morada dos mortos. Isso lá em Provérbios 23, 13 a 14. Iluminado pela razão e pelas próprias palavras de Cristo, sabemos que não se trata da vara, castigo físico, mas que devemos agir, corrigir os nossos filhos, guiá-los pelos caminhos corretos. Devemos buscar formas de correção que não passem pelo castigo físico, nem pela humilhação, nem pelos xingamentos, porque isso diminui a dignidade do ser humano. Devemos a todo custo, à luz da razão, preservar a dignidade do ser humano, imagem e semelhança do próprio Deus. Não significa deixar os filhos à própria sorte, mas buscar conhecer outras formas de fazer essa correção, mantendo uma disciplina que seja positiva no seu desenvolvimento. Não há contradição entre fé e razão. Espero que a gente possa ter tido uma boa conversa até aqui. Apenas retomando a carta de São João Paulo II, Fides et Ratio, há muito mais detalhes, muitas discussões muito boas que podem nos ajudar e fica como uma dica de leitura, de aprofundamento de fé. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, a gente possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Esse pequeno trecho da carta de São João Paulo II nos faz retomar que a gente busca a Deus, essa ânsia no coração do ser humano de buscar a Deus é para conhecê-lo, mas para se reconhecer também, para chegar à verdade plena de si próprio. Que a gente possa pedir a Deus, então, a graça de conhecê-lo cada vez mais. Porque conhecendo Ele cada vez mais, a gente vai se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, a gente consegue alcançá-lo com mais facilidade. Então, que a gente possa pedir a Deus a graça de, pela razão e pela fé, nos conhecermos cada vez mais através de Cristo. Fiquem com Deus.